Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do Clube da Sabedoria Sistêmica. Boa noite. E hoje nós trabalharemos esse mês, né, com o tema das exclusões, impacto das exclusões nos sistemas familiares. Vamos investigar como isso acontece, as consequências, os efeitos, e como lidar sistemicamente com essas questões que são tão importantes. Então, hoje a gente vai falar do pertencimento, a primeira ordem do amor e as dinâmicas de exclusão e seus efeitos duradouros. Como é que isso iniciou? Né? Como é que o Bert Hellinger, de uma maneira assim bastante profunda, conseguiu ampliar essa visão de vários autores que vieram antes dele, né, para chegar nessa questão do pertencimento, né? O Hellinger, que foi o criador, né, não o criador, mas assim, aquele que mais desenvolveu, evoluiu as constelações familiares, ele falou das ordens do amor, que são leis sistêmicas da natureza, da vida. Ele não inventou essas leis, assim como Newton não inventou a lei da gravidade, mas ele deu o nome, ele descreveu seus efeitos, suas consequências, suas causas. Então, ele trouxe essa noção que hoje em dia nós que estudamos isso, graças a ele, né, vemos como algo tão óbvio, algo tão importante, algo tão claro, né, e antes dele não se tinha essa visão, e ainda não se tem fora, né, da sistêmica uma visão assim. E quando ele colocou, né, que o mesmo amor que adoece é o mesmo amor que cura, as pessoas às vezes não entendem bem isso, né? Mas ele falou da ordenação desse amor. Quando o amor está em ordem, ele cura, ele leva para a vida, ele leva para o mais. E quando o amor está em desordem, ele leva para o adoecimento, ele leva para a morte, né? E nós sabemos muito bem disso intuitivamente. Todas as pessoas sabem, né? Porque quando eu faço, por exemplo, nos workshops, eu sempre, no momento inicial dos meus workshops, eu não começo direto com as constelações, né? Quem participou já sabe. A gente sempre faz uma parte teórica, conversa, discute, faz perguntas, faz posicionamentos, vivências. E aí eu sempre pergunto, qual é o lugar onde mais tem amor? As pessoas, né? Ah, é na família. Na verdade, nas famílias é o lugar onde mais tem amor. Eu falo, onde tem mais confusão, doença, bagunça? É na família. Mas é estranho isso, né? É porque o amor não está em ordem, o amor está fora de ordem. E o que é ordem? Como é que coordena isso? O que o Hellinger descobriu? Ele descobriu, basicamente, no primeiro momento lá, que existem é, três ordens do amor, que ele chamou assim, que são três leis sistêmicas da vida. E a primeira delas, e que foi quando ele começou a ter esses insights, né? Como ele passou pela guerra, foi soldado, foi prisioneiro em campo de prisioneiro, fugiu, fez parte do exército alemão, né, na Segunda Guerra. Então tem toda uma história ali muito difícil, pesada, né? Até que ele saiu, foi para uma ordem religiosa, enfim, foi para a África do Sul, onde ele ficou ali 16, quase 20 anos. E com toda essa experiência de vida e todos os estudos e as vivências, ele viu, né, que as pessoas elas fariam de tudo para continuar pertencendo ao seu sistema, né, para não serem excluídas, para não perderem o lugar, né? Então, ele observou que, inclusive, a questão da consciência tem muito a ver com isso, como a pessoa sente a sua consciência. A consciência não é um conceito que você fala certo ou errado. Não tem como julgar isso, né? Porque se você tem duas pessoas debatendo um tema, e uma a consciência dela fala uma coisa, a consciência do outro fala o oposto, qual que está certo, qual está errado? Como é que você vai julgar isso? Mas tem aquilo que a pessoa sente que é bom ou que é mal. Os dois têm essa sensação, né? E o Hellinger começou a olhar para isso e ele começou a perceber que essa questão da consciência boa ou leve e da consciência má ou consciência pesada, que não tem a ver com bom ou mal, né? É interessante a gente descrever bem isso, né? A gente sabe, mas é importante sempre falar.
tem a ver com essa questão do pertencer. Tem tudo a ver com a questão do pertencer. Então, assim, se eu faço parte de um sistema, seja o sistema familiar, seja um sistema do grupo dos meus amigos, seja o local que eu frequento da minha igreja, da minha religião, do meu templo, seja de uma empresa que eu trabalho, é qualquer grupo, qualquer sistema que eu faça parte, se eu estiver lá dentro e eu quero pertencer lá dentro, eu quero pertencer a esse sistema, eu faço questão de ficar lá dentro, tudo que eu fizer que ameaçar meu pertencimento vai me levar a uma sensação ruim. Então, minha consciência vai ficar pesada. E tudo que fizer com que eu permaneça e faça parte desse grupo e desse sistema vai me deixar com a consciência leve, com a consciência boa. Mesmo que, por exemplo, vamos dar um exemplo, né, para ver como isso não tem nada a ver com bom, mal, certo ou errado. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de contraventores, né? E aí está todo mundo fazendo suas contravenções e eu quero ser uma pessoa honesta ali. A minha consciência vai ficar pesada, eu vou me sentir mal perante esse grupo, mesmo que eu esteja querendo fazer uma coisa boa. Por quê? Porque eu sinto que eu perderei o direito a pertencer a esse sistema. Se eu quiser fazer uma coisa saudável ou algo ético, quando todo mundo nesse grupo que eu pertenço e gostaria de continuar pertencendo, não sei por qual razão, né, vamos dizer assim, faz tudo errado, tudo, né, tudo que é ilegal. Mas para eu pertencer a esse grupo, eu tenho que continuar fazendo as coisas ilegalmente, como eles fazem. E aí eu faço, e aí eu fico na total boa consciência, consciência leve, fazendo tudo de errado. Né? Então aí você tem, como o Hellinger passou pela experiência, um país em guerra com outro país. E quando você faz parte, então, desse exército, desse país que você vive, você vai lá em nome da sua pátria, né, do patriotismo do seu país, você vai lá e mata outra pessoa, e você faz uma série de coisas que você nunca faria, né, num outro momento, numa outra situação. E fazendo isso, você leva medalha de herói de guerra, você ganha prêmios, você é valorizado e você se sente com a consciência leve, porque você fez algo e continua pertencendo ao seu grupo. Se você fala, não vou fazer, eu não concordo com isso, eu não vou matar, eu não vou atirar no outro, você vai para a corte marcial e corre o risco de ser excluído da vida, né? Porque podem até te matar por causa disso, né? Então, você veja que a questão de pertencer, ela não tem nada a ver com os conceitos de algo ético e algo justo ou de algo não ético e injusto, né? Certo ou errado. E sim tem a ver com as questões da consciência boa ou má, né? Por isso que o Hellinger fala. E, quer dizer, boa consciência não quer dizer algo bom e má consciência não quer dizer algo mal, no sentido de julgamento, mas sim o que nos leva a sentir. Faço parte, boa consciência. Não faço parte, estou perdendo o direito de pertencer, me sinto na má consciência, na consciência pesada. Então, é capaz que eu continue fazendo tudo que o meu grupo faz, mesmo não concordando, não querendo, para continuar pertencendo. Isso é muito comum, todos nós já passamos por isso. Um grupo, né, onde a gente observa isso muito são os adolescentes. Os adolescentes muitas vezes iniciam a fumar, a beber, fazer coisas que não faziam antes, mesmo contra o exemplo da família. A família sempre orientou, falou, não usa droga, mostra o exemplo, mas o adolescente, para pertencer, ele vai lá, né, muitas vezes é desafiado a fazer aquilo que os outros fazem, mas você não vai fazer, então você não pode pertencer ao grupo, ou seja, vai perder o direito ao pertencimento, o adolescente vai lá e faz. Muitas vezes acaba se viciando, em álcool, em drogas, enfim, fumo, né? Por quê? Porque quis ter o seu direito ao pertencimento. Então, Hellinger, observando essas leis naturais dos relacionamentos humanos, porque são leis dos relacionamentos, né? E ele determinou, ele falou assim, né, que a constelação familiar, como ele disse a princípio, é a ciência dos relacionamentos. Então, ela explica as dinâmicas de relação que acontecem entre as pessoas, entre os grupos, na família, nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais, organizacionais, enfim, todos os tipos de relacionamento, a gente está sujeito a essas leis.
dos relacionamentos. E a primeira dela, ele falou que é o pertencimento. Então, todos, no sistema originário, nosso sistema familiar, é o sistema básico, de onde nós nascemos. Nós somos vinculados e sempre seremos a nossa família de origem, quer a gente goste disso, quer a gente não goste, concorde, não concorde, ache lindo, ache horrível, essa mãe não é isso, esse pai é aquilo, essa minha família é aquilo outro, é maravilhosa, é horrorosa, não importa o que a gente imagina, pensa ou acha ou julga, a gente sempre estará vinculado a essa família. Mesmo que eu tenha nascido e meus pais me deram para adoção, não me aceitaram, me jogaram ali na porta de um orfanato, na lata do lixo, não importa. E eu falar hoje, eu odeio eles por causa disso, e são horríveis, esse pai não é meu pai, não é minha mãe. Sinto muito. Não tem como isso acontecer. Sempre será a mãe, sempre será o pai. Mãe é a mãe biológica, pai é o pai biológico. E a gente falar isso por aí, as pessoas vão falar, você é absurdo, porque muita gente fala, olha, meu pai me abandonou, não me criou, quem me criou foi o marido da minha mãe, meu padrasto, e ele é que é meu pai. Olha, ele não é seu pai. Ele pode ter cumprido a função de pai, ele pode ser muito mais saudável que o seu pai, amoroso, uma pessoa fantástica, mas não é o pai. O pai é o pai biológico. E isso, falando isso, você não está diminuindo esse padrasto, não está fazendo nada, não é um julgamento. A gente olha a vida nasceu da biologia. Então, nós não estamos reduzindo a vida à biologia, mas a vida também é a biologia e nós precisamos olhar para isso. Então, reconhecer isso, aceitar isso, concordar com essas premissas sistêmicas, faz com que nós nos posicionemos de uma maneira em ordem, com amor em ordem, né? Por quê? Porque nós estaremos reconhecendo as dinâmicas da vida. A vida é assim. Não importa, nós não estamos falando julgamento de, porque minha mãe é horrível, porque meu pai não sei o que lá. Essas dinâmicas nos prendem, né, a situações, a sentimentos, a emoções que nos diminuem na vida, né? Quando eu falo assim, porque meu pai é isso, não aceito meu pai, porque minha mãe, não importa, né? A pessoa que teve um destino difícil com a sua família, e são muitas pessoas que têm isso, né? Esse destino difícil. Por quê, gente? Por quê? Porque pai e mãe é gente, são pessoas. Passaram por seus problemas, por suas dificuldades, pelos seus próprios traumas, assim como nós também. Então você está passando a mão na cabeça. Não, ninguém está passando a mão na cabeça. Porque tem que perdoar. Não, não tem que perdoar coisa alguma. A gente nem trabalha com perdão na sistêmica. A gente não trabalha com perdão, perdoar, me perdoe, perdoo você. Essas dinâmicas não são dinâmicas saudáveis. A gente precisa entender, claro, né? Eu não vou ficar preso na mágoa, na dor, mas essa questão de, olha, você me fez mal, eu te perdoo. A gente não deve perdoar, a gente deve, nessa possibilidade, né, de com uma pessoa. Então, alguém te fez mal, né? Se essa pessoa quiser, vamos dizer assim, resgatar essa relação ou reparar o mal que fez, há uma possibilidade. E se nós quisermos fazer isso, vai ser bom. Não quer dizer que você tenha que voltar a ter um relacionamento, agora eu vou confiar totalmente, eu vou perdoar, nada disso. É porque numa relação onde tem um desequilíbrio, alguém fez mal, o outro fez mal, ou permitiu que fizesse, enfim, pode haver uma reparação. E uma reparação não passa por perdão. É difícil entender isso, né? As pessoas, porque quando a gente fala dessa maneira, as pessoas confundem, né, aquele perdão que as religiões pregam, porque toda religião fala, perdão é maravilhoso, não sei o quê. Não estou falando contra nenhuma religião, mas buscando entender esse conceito, né? Porque se alguém me fez mal e eu falo, eu te perdoo, eu bloqueio a possibilidade dessa pessoa reparar, né? Eu me coloco numa posição superior a ela. Olha como ele é malvado, eu sou tão bom que eu perdoo. Então, primeiro, eu me coloco numa posição superior de orgulho e eu bloqueio a possibilidade de qualquer reparação. Isso não quer dizer que eu vou, então não perdoo, então vou ficar odiando essa pessoa. Também não, porque aí eu ficaria preso numa dinâmica disfuncional. Essa pessoa me fez algo mal, eu deixo com ela, né? Então, a pessoa fala, porque constelação tem que perdoar os abusadores. Gente, quem olhou isso numa constelação,
é uma pessoa que não sabe nem o que está constelando, o que está fazendo, porque não existe isso numa constelação. Ninguém perdoa o abusador ou quem fez mal. Se alguém participou de constelação que viu isso, não volte mais, porque esse constelador não sabe o que está fazendo, ou a pessoa entendeu errado, né? Então, numa constelação ou numa dinâmica de vida, alguém te fez mal, você deixa isso com a pessoa. O que você fez é sua responsabilidade. A partir de hoje, eu cuido de mim, eu me protejo, eu não permito mais ser abusado. Essa é a dinâmica do adulto saudável. É a postura, né, do Abhaya Mudra, do adulto, do destemor. Limite. Não permito você fazer isso. O que é bom eu fico, o que não é fica com você. O que você fez é sua responsabilidade. Arque com a sua responsabilidade. Ah, mas eu quero reparar. Ok, vamos pensar em como reparar isso. Isso é uma outra história. Agora, não vou te perdoar coisa nenhuma. Também não vou ficar preso na dor. Entende? Então, essa é a dinâmica que a gente deve olhar, né? E também pedir perdão, já que a gente está falando nesse tema, né? Ah, eu te fiz mal, você me perdoa. Pior ainda, porque eu já fiz mal para a pessoa, ainda vou pedir perdão para ela. Então, eu estou sobrecarregando essa pessoa, né? Se eu fiz mal, eu falo, olha, eu sinto muito pelo meu erro, que eu admito o erro que eu fiz e eu vou buscar reparar esse erro. Pronto, isso é uma atitude adulta e responsável. Agora, olha, você tem que me perdoar. O outro está lá cheio de dor e mágoa, fala, não consigo. Ai, tá vendo? Eu pedi, você que é ruim. Você não esquece, você tem mágoas. Gente, isso é uma postura totalmente, né, de retraumatizar e de se vitimizar. Então, a constelação não trabalha dessa maneira. Tá? Então, pertencimento é a primeira ordem do amor, a primeira lei. E o Hellinger viu isso, né, na questão da consciência, que trouxe isso para ele entender isso. E ele percebeu que, né, com esse entendimento, que nós, em geral, fazemos tudo para pertencer. Tudo. Né? Enquanto a gente não tem essa consciência, a gente acaba repetindo muitas dinâmicas disfuncionais da nossa família de origem, né? Sem saber, inconscientemente, repetindo padrões doentios, disfuncionais, para continuar pertencendo. Então, minha família toda tem dificuldade com as relações amorosas, de casal. É coincidência que eu também vou ter? Ai, nossa, que azar. Também entrei numa relação e tive tanto azar. Nossa, não é azar, gente. Enquanto eu não tenho consciência, eu vou repetir os padrões. Então, se meus pais tiveram um casamento difícil e eu fiquei lá julgando, olha que horrível, que não sei o quê, vou fazer melhor, e não sei o quê, pode ter certeza que eu vou repetir, vou fazer algo mais disfuncional do que eles, né? Ai, minha família tem toda a dificuldade com o dinheiro. Todo mundo valoriza a pobreza, porque pobreza é lindo, maravilhoso, porque as religiões falam, muitas delas falam da pobreza, que é nobre, porque o dinheiro faz o mal, que etc, etc. Minha família acredita nisso, é muito provável que mesmo que eu não queira, que eu queira ser próspero e rico, eu vou acabar tendo dificuldades. E muitas vezes eu vou conseguir subir e vou perder. Ai, tá vendo que azar? Foi o plano econômico XYZ que me fez perder tudo. Foi. Mas por que que eu entrei nessa dinâmica e muitos outros não? Porque eu precisava inconscientemente de algo que me fizesse perder o que estava me fazendo ficar diferente da minha família de origem. Então, se eu estava ficando rico e próspero, isso estava me afastando da minha família, que é toda pobre e acha isso maravilhoso. Duvido que acham, né? Mas dizem que acham. Então, para não ficar separado, para não perder o pertencimento, para não ser excluído, porque a disfunção do pertencimento chama-se exclusão, né? Então, para não ser excluído desse sistema, eu me equiparo a eles e acabo fazendo tudo para ficar igual. Ah, mas é conscientemente? Não é. É uma dinâmica oculta, inconsciente. E como o Jung falava, né, até que você traga para o consciente, as suas dinâmicas elas ficarão inconscientes e você vai chamar de destino. Ah, foi o destino. Muitas vezes não foi. Muitas vezes foi um caminho que me levou a ter esse resultado, né? Porque os resultados que a gente tem na vida, todos eles, todos, a gente, né, conhece esse sistema. Quanto mais eu conheço, eu ouso falar isso. Todos os resultados que a gente tem na vida, em todas as dinâmicas que a gente tem,
a maioria delas, ou todas elas até que a gente traga para a luz, são dinâmicas ocultas. Elas estão lá na nossa sombra e a gente não tem essa noção. E aí a gente vai passar pela dinâmica, vai repetir o mesmo erro, uma, duas, três, 45 vezes, e vai falar que é azar. Ah, é azar, ah, eu não sei o que acontece, nossa, eu já tive, sei lá, 5 relações em que houve problema e traições. Gente, eu já peguei muitos pacientes assim. 3, 5, 7 relações que teve traição. Pô, gente, essa pessoa. Aí ela tá vindo aqui, eu vou ter que contar para ela, né? Aí eu conto, aí a pessoa fica assim. Sabe quando parece que alguma coisa nublou ali, né? Até que ela abre os olhos e fala, nossa, e a pessoa fala, faz sentido para você? Ah, faz, né? Que bom. Pelo menos agora você vai começar a olhar para isso. Por que que você teve esses problemas repetidamente? Não foi por acaso. Foi para continuar pertencendo ao seu grupo. Nossa, meu Deus. Aí a pessoa se dá conta do porquê o pertencimento é tão poderoso. É muito poderoso o pertencimento, muito poderoso. Na necessidade de pertencer. E a gente fala que o maior medo que uma criança tem não é de escuro, bicho-papão, fantasma, trovão, não é nada disso. O maior medo que a criança tem é de perder o pertencimento, de se perder da família, de ser, né, sei lá, meus pais, minha mãe vai me esquecer em algum lugar. Eu já várias vezes contei isso, né? Isso fica até gravado já em outras lives e tudo. Eu lembro, assim, muito vivamente de um episódio que aconteceu comigo. Eu devia ter por volta de 5 anos de idade, 6, não sei, por aí. E aí a gente sempre passava as férias na casa da família no Paraná, na minha tia, meus tios maternos. E a gente ia de ônibus, né? A gente pegava o ônibus em Santos e ia lá para Curitiba. E no meio da estrada, não sei se vocês sabem, tem uma parada, né? Sempre para comer alguma coisa, para ir no banheiro. Não sei se é em registro, sei lá, por ali mais ou menos, né? E aí, a gente para e todo mundo desce do ônibus, vamos não sei o quê. E minha mãe falou assim: minha irmã é menor que eu, 3 anos, né? Eu vou com a sua irmã no banheiro e você me espera aqui. Não sai daqui. Gente, ela demorou uns 45 anos para voltar. Deve ter sido 5 minutos, 10 minutos. Mas para mim, eu já estava assim, eu estava paralisado. Ainda bem que eu não saí correndo, porque outras crianças saem correndo para procurar, para fazer alguma coisa. Eu lembro que eu fiquei ali e falei assim: não vou ver minha mãe nunca mais. Eu lembro, assim, nitidamente o meu medo, a minha sensação, que assim, e agora? O que que eu faço da vida, né? Não tenho mais família, não tenho mais mãe. Então você vê que é algo que é assim, é atávico, né? As crianças têm esse medo. Ver uma criança perdida na praia é o desespero, né? Que elas têm. Então, assim, é o medo de perder o pertencimento, é o medo mais poderoso que a gente pode ter, né? E aí, como é que fica isso? Ah, mas na minha família todo mundo pertence, ninguém foi excluído. Desculpa, eu vou te falar uma coisa, isso não é verdade. Toda família tem as exclusões. Como assim? Eu não sei de nada. Pois é, a gente não sabe, mas tem exclusões. Quantas constelações a gente faz? Assim, a pessoa vem constelar, sei lá, qualquer coisa. Quando você vai olhar ao que está ligada essa dinâmica difícil que a pessoa traz, exclusões. Pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade, pode ser uma perda, pode ser qualquer problema. Quem já participou de grupo de constelação sabe disso. De repente você olha e está lá ela conectada totalmente com alguém no chão, um excluído do sistema. Sei lá, um irmão que morreu, alguém que um antepassado que foi excluído do sistema. Você fala, nossa, mas como é isso? Sempre é isso? Não, não tem sempre nem nunca. Constelação é fenomenológica, é o que aparece. Às vezes a gente vai e não tem nada de exclusão, né? Que tem constelação que é na própria dinâmica geracional, intrageracional, ali algo que aconteceu, né? Mas tem constelações que mostram dinâmicas de exclusão de gerações atrás, muitas gerações. E é que, mas por que que às vezes afeta, por que que às vezes não afeta? Isso a gente não sabe dizer. Não tem uma explicação. Aí, por que eu que fui afetado por essa exclusão e não meus irmãos ou meus pais? Por que eu, né? Também não sabemos explicar. Por que que é uma identificação?
com essas dinâmicas. Eu me identifiquei com a dinâmica de exclusão, sei lá, do meu bisavô. E meus primos, meus tios, meus pais, ninguém se identificou, só eu. Por que que eu que fui olhar para esse excluído da família? Não sei. Mas eu sei que quem está ali, geralmente a gente fala assim, né? Que a pessoa que tem mais amor pelo sistema, que está ali para cuidar, geralmente está ali para salvar, né? Numa dinâmica ainda, quando a gente ainda não tem essa consciência, a gente apresenta essa dinâmica do salvador, né? Que é uma dinâmica assim, eu tomo conta, eu cuido, eu já venho com essa predisposição. Geralmente são pessoas que vão fazer curso de constelação, que vão ser terapeutas, que vão, né? Por quê? Porque são pessoas que, de alguma maneira, acabam se conectando com essa dinâmica do Salvador. O Salvador é aquele que quer, de qualquer maneira, aliviar a dor, o sofrimento dos outros e carregar nas costas e resolver problemas, tal. E, ai, mas que lindo isso, né? Não é tão lindo fazer isso. Nossas religiões pregam tanto isso e fala do Salvador. Ó, não estou falando de contra nada de religião, mas assim, é o que as religiões em geral falam, né? Então é como se fosse muito lindo salvar. E, gente, aí você vê, o próprio Hellinger, ele foi padre. E depois ele saiu, né, da religião, foi para a área terapêutica, e ele fala muito disso, né? Que quando a gente busca essa divindade, tudo, a gente está buscando no, assim, no íntimo mesmo, sem saber, de maneira inconsciente, um pai e uma mãe perfeitos, né? É, enfim, não vamos aprofundar muito nas dinâmicas religiosas, mas tem tudo isso, né? Então, essa dinâmica, a mesma coisa que o perdão, que todo mundo fala que é coisa linda e maravilhosa, quando a gente não entende bem a dinâmica, essa questão de salvar também tem o mesmo, vamos dizer assim, um peso muito parecido, né? E como se fosse uma coisa que todo mundo teria que fazer, ficar salvando os outros, né? Então, acho que não. Então, de repente, o Salvador veio para ser aquele que salvou, mas nós não estamos nesse nível, então a gente precisa ser normal. A gente pode e deve sim ajudar, né? E aí tem toda aquela questão que a gente sempre repete, não é o tema de hoje, mas falar de como ajudar saudavelmente. Como tem as ordens do amor, tem as ordens da ajuda. Então, é o mérito do Bert Hellinger, que foi um gênio, né? Não foi uma divindade, ai, todo mundo. Não, nada disso. Um homem com vários problemas, né? Que sempre buscou se melhorar, deixou um legado é, fantástico. O que ele descobriu foi a coisa de um gênio mesmo, né? Uma pessoa que trouxe luz para uma série de dinâmicas aí, né? E mesmo assim tão combatido e polêmico em muitas coisas, perfeito, nem de longe, né? Um gênio, como foi o Freud. Ah, o Freud então também era maravilhoso, não tinha problema, era um deus, não. Também era um homem cheio de problemas, mas também um gênio. Então, assim, muitas pessoas vêm e vêm trazer algum caminho de iluminação, não no sentido de iluminação divina, mas de iluminação de temas importantes para a humanidade evoluir, né? Como cientistas, como professores, enfim, né? Então, Hellinger veio trazer essa luz para a questão das relações, das dinâmicas familiares, né? E ele mostrou realmente que quando há exclusões no sistema, esse sistema está emaranhado, está em desarmonia. E todos estão, porque não tem nenhum sistema saudável 100%, não existe. Fora o nosso, estamos aqui, né? Mentira. Nenhum sistema é saudável. Todos os sistemas têm os seus problemas, o nosso também tem, e não cabe a nós dizer assim, então eu vou resolver, olha, agora que eu sou constelador, que eu estudo isso, eu vou resolver todos os problemas da minha família. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, nem existirá nunca. A gente vai olhar para os nossos próprios problemas e buscar cada vez ficar um pouquinho mais em ordem, o que já é muito complicado, muito difícil fazer isso, né? Requer um olhar contínuo, né? Tipo assim, presta atenção, porque se escorregar, a gente volta para os padrões antigos. É só dar uma escorregadinha. Por quê? Porque se criou um padrão, um hábito e um modo de ser, de pensar, de viver. E para mudar, como toda mudança, né?
de padrão, de hábito, tudo requer, assim, um olhar atento e vigilante, né? Como orar e vigiar, tem que estar sempre orando e vigiando mesmo, para não escorregar. E quando escorregar, meu Deus, olha, tá vendo como eu errei? E nada disso, de ficar se vitimizando, nem se culpando. Entra no triângulo dramático, né? Eu viro vítima, olha como eu fiz isso, mesmo viro acusador de mim mesmo e vítima ao mesmo tempo, e vou. Esquece, todas essas dinâmicas não levam a nada saudável, levam a mais triângulo dramático, mas não a solução. Então, toda vez que nós escorregarmos, e faremos isso a vida inteira, né? Escorregaremos a vida inteira. E aí faz o que com isso? Observa, né? E procura não errar de novo a mesma coisa. Erre coisas novas, que é melhor. Mas tem gente que erra a mesma coisa muitas vezes. Também está tudo certo, não tem problema. Isso aí a gente não julga, a gente observa, né? E aí a questão do pertencimento e das exclusões não precisa ser, uma dinâmica assim tão sei lá, magnânimo, olha, eu tive na minha família uma pessoa que fez isso e aí todo mundo viu, foi uma coisa muito grande. Não precisa, às vezes tem, né? Mas as exclusões podem vir de maneiras assim praticamente ocultas e a gente não sabe, né? Um aborto no sistema que aconteceu, às vezes tem um peso imenso e às vezes não tem. Como é que você sabe o que que tem, o que que não tem? Só na experimentação, só na prática. Então você coloca, né? Abre o campo e observa qual informação vai vir. Se for algo relacionado a alguma exclusão, vai aparecer. Tem alguma pessoa, tem algum tema, ou tem alguma coisa que foi excluída aqui e precisa ser visto. Por quê? Porque como todos os sistemas, nos sistemas, né, há uma inter-relação entre todos os participantes. Então, no nosso sistema familiar, todos estão interconectados. Nós estamos conectados a todos que já vieram antes. E a dinâmica também dos que virão, né? Mas tudo bem, isso deixa um pouquinho para lá. Mas nós estamos conectados a todos que vieram, interconectados e interdependentes, né? Então, o que quer que tenha acontecido com alguém afeta a todos, cada um de uma maneira. Não afetará todos da mesma maneira, mas todos estão conectados. A mesma coisa, imagina uma teia, né? Uma aranha tem uma teia, não é? Ela constrói aquela teia, aquela coisa assim incrível de fazer. E se cai uma mosquinha na teia, lá longe, a teia balança todinha e ela sente, ela puf, vai lá, né? Então, nossa família também é uma teia, é um sistema interligado e interdependente. Tem o Capra, né, Frigoto Capra, que é um autor fantástico, né, da física, mas ele escreveu A Teia da Vida. Tem o livro dele, A Teia da Vida, tem vários outros livros fantásticos dele, né? Então, estamos todos interligados, interconectados. Nosso sistema é como se fosse essa teia. O que afeta um, afeta a todos. Né? Mas, de repente, sou eu que estou lá me identificando com aquela dinâmica de exclusão e eu vou lá para olhar para essa dinâmica, para buscar fazer o quê? Para salvar? Não. Para resolver? Não. Para olhar. Né? Então, tem uma exclusão. Qual é a cura da exclusão? É trazer de volta para o pertencimento. A gente olha isso numa dinâmica, numa constelação, né? Muitas vezes tem lá uma pessoa lá excluída, com uma dor e tal, e aí a gente, com suavidade, com palavras, com gestos, a gente vai buscando olhar para aquela pessoa excluída, né? Às vezes demora, às vezes é uma dinâmica difícil, né? De você conseguir fazer essa movimentação, existe resistência, às vezes, de quem foi excluído, ou de quem precisa olhar. Então, tem tudo isso, né? Porque são seres humanos. Então, muitas vezes, tem dificuldades, né? Quem fez a exclusão, às vezes, não consegue olhar. Então, tem toda uma maneira não invasiva, uma maneira ali sistêmica, amorosa de se olhar para isso e voltar a incluir, né? Muitas vezes basta a gente fazer o representante ali olhar e falar assim, olha, eu vejo você. Eu vejo você. E aí aquilo às vezes muda, puf, é uma informação que muda totalmente a dinâmica do campo. Só isso, eu vejo você. O que que significa eu vejo você?
você faz parte. Agora eu estou te vendo. Antes você não estava sendo visto, você estava excluído. Agora eu vejo você, eu te incluo, eu trago você. Você pode complementar com outras frases, com outras palavras. Eu trago você no coração. A partir de agora, você faz parte, né? Você tem um lugar nesse sistema. Você não estava incluído, mas, né? No meu coração você está e agora você tem o seu lugar. Enfim, e dependendo do que a dinâmica ali se apresenta, qual a informação que chega naquele sistema, de colocarmos esse olhar amoroso e esse pertencimento, muitas vezes é o suficiente para um caminho de cura, né? E todo mundo que já participou de constelações já viu isso em diversos momentos, né? Ivani, levantou a mão? Sim. Roberto, uma exclusão ou uma sequência de exclusões pode também acontecer por fatos, você mais específica. Eu fiz uma constelação buscando entender a minha linhagem paterna, porque você deve se lembrar, durante o nosso curso, eu tive um insight com meu avô paterno, aquilo mexeu demais comigo, foi muito, muito, muito emocionante, todo, enfim. E depois disso eu fui buscar uma constelação. E nessa constelação, o que apareceu foi que os homens da minha linhagem paterna, então vamos falar de bisavôs, tataravôs, foram homens que tiveram que ir para a guerra, e a gente não sabe, não tem como saber se acabaram falecendo na guerra ou não, é coisa de muito antigamente, e as mulheres assumiram todo o lado de organização e tiveram que pegar a rédea da família, vamos dizer assim, para dar continuidade, porque os homens estavam ausentes na guerra. E como foi um workshop, né, os representantes, eles falavam, né, inclusive o meu tataravô falava para mim, eu queria ser visto há muito tempo, obrigado por me ver, por essa oportunidade. Mas não houve ali uma exclusão por um emaranhamento familiar, vamos assim dizer, né? De qualquer. Foram situações políticas, né? Geopolíticas, de guerras, eles eram todos. A linhagem paterna era europeus, né? Então, Primeira Guerra, Segunda Guerra, isso foi acontecendo. Então, pode existir uma exclusão devido a. Também é considerado exclusão? A pergunta é essa: também é considerado exclusão? Porque eles partiram, né? Olha, muitas vezes, o que que pode acontecer nessas situações de guerra, assim, né? Muitas vezes a pessoa vai, morreu, não foi encontrada, Uhum, não voltou, uhum, ou foi embora, uhum. né? Às vezes foi Ficou embora. muito tempo, né? Às vezes demora muito para voltar, né? Naquela época, não É, sei como quando aconteceu. volta, a família já se reconstruiu, como que para não ter aquela dor de olhar, fez uma explosão involuntária. Então, são muitas dinâmicas, não dá para dizer especificamente o que que foi. Mas a Mas gente pode sabe ser que também. pode ser uma dinâmica que tem a ver com Uhum, exclusão também, né? A gente sabe uhum. que isso aconteceu nas guerras, né? Inclusive, o acesso das mulheres ao mundo organizacional e trabalho aconteceu por causa das guerras, né? As Porque guerras, é. tinha que trabalhar, os homens não estavam, Uhum, na sua maioria, e as mulheres foram ali, exatamente. né, para sustentar as famílias, para trabalhar. Nos Estados Unidos, isso aconteceu muito todo mundo, né? Mas Uhum. houve esse impulso, né, do feminismo, inclusive por conta desses movimentos, né? Agora, são exclusões? Sim, potencialmente podem vir a ser. Porque, vamos dizer assim, na família que veio daí, né, vamos dizer assim, na parte que está viva ainda hoje, tem muita exclusão, tem muita exclusão. Então, sabe, assim, me parece uma repetição, né? Existem exclusões muito doloridas que não foram por conta de guerras nem nada, mas cabe nessa sua explicação de hoje, sabe?
que precisa olhar, que precisa ver, né? Olhar Porque para o que eles tiveram que fazer, isto, né? Reconhecer que foi difícil, que foi eles foram obrigados e fizeram, mas muitas vezes não foram vistos ou foram julgados ou, né? uhum, Enfim, uhum. é o que se mostra ali na constelação, o que que é necessário, o tipo de olhar É, e palavras necessárias para aquela dinâmica que se mostra. foi bem isso. A minha avó paterna, ela falava, eu fiz o que eu pude para manter a família, eu fiz o que eu tinha que fazer para manter a família. Ela repetia, sabe assim, essa sensação de não tinha muito o que fazer. E a minha avó paterna veio para o Brasil com a irmã e um irmão, ela largou tudo lá para trás, né? Então, assim, foram, como você disse, foram situações muito difíceis, situações muito doloridas, de largar a família e nunca mais ouvir falar, porque isso foi em 1900 e bolinha que aconteceu, né? E então, e depois meu pai foi excluído e uma série de coisas. Então, é muito rico você olhar tudo isso e entender por que que ainda na família atual essas coisas acabam acontecendo, né? Existem e acabam acontecendo. É muito interessante. Às vezes Obrigada. acontece também assim, né? Por exemplo, todas essas dinâmicas de êxodos e mudanças e guerras e busca por uma vida melhor e tal, às vezes alguém tem um relacionamento, aí vai embora para outro país e a outra pessoa fica lá esperando. E essa pessoa que foi prometeu que voltaria, que faria, e quando chegou lá não fez e arrumou outra família, casou e teve filho, e uma pessoa aqui ficou excluída. E aí, às vezes, começa a haver dificuldade de relacionamento. Um filho desse casal que se formou aqui, né? Uma filha, geralmente, foi um homem que foi, né? Aí, ele estava aqui com uma relação, foi para outro lugar, casou, teve filhos. A filha desse casal que se formou, muitas vezes se identifica com essa exclusão, com essa noiva, ex-noiva, que foi excluída e fica numa relação difícil com a mãe, vira como que rival da mãe. Aí, mas então não tem a ver só com família de sangue? Não, não tem. Tem a ver com vínculos. Tem a ver com vínculo. E o vínculo, ele é obrigatório nas famílias de sangue, mas quando você tem uma relação que se aprofunda, né, ela se vincula, né, as pessoas se vinculam por uma relação, se vinculam quando formam uma família, um casal, por exemplo, né, não é da mesma família de sangue, mas quando se une e gera uma nova família, eles passam a ser vinculados. Separou depois, continua o vínculo, que a gente sempre fala, né, é importante diferenciar o que é relacionamento e o que é vínculo, né? Você pode ter vínculo e relação, pode ter só vínculo e não ter relação, e pode ter relação e não ter vínculo. Pode ter os dois, né? Então, no caso desse que eu expliquei, muitas vezes acontece isso. Uma filha que tem dificuldades com a mãe, um filho que tem dificuldades com o pai, por quê? Porque houve um parceiro anterior, às vezes não precisa ser essa história que mudou de país, não, às vezes uma relação anterior da mãe e do pai, que se rompeu de uma maneira, geralmente por uma maneira não com amor em ordem, né? Como o Hellinger falava que para separar tem que ter mais amor do que para casar. Então, muitas separações elas são com muita dor, com muita mágoa, e aí ocorrem exclusões e tal, e o pessoal adora até falar, né? Brinca, é falecida, é o falecido. Isso é uma exclusão. Pode ser até uma brincadeira em termos de palavras, mas muitas vezes é uma exclusão, representa isso, né? E aí esse excluído da relação anterior, ele cedeu o lugar para uma nova relação. Na verdade é isso, né? Porque se não tivesse se separado, não teria nova relação e não teria talvez os filhos dessa nova relação. Então, também às vezes é uma exclusão que precisa ser olhada para que os relacionamentos afetivos fiquem em ordem. Então, você fala, mas isso é sempre, isso é nunca, não tem sempre, não tem nunca. É lembrar que constelação, a visão sistêmica, ela é o que se mostra, é fenomenológica, né? Ah, é sempre assim? Não existe sempre assim, não existe nunca assim. Você pode ter um padrão, mas você nunca vai saber exatamente dentro de uma dinâmica o que que vai aparecer, o que que vai se mostrar, né? Tem um textinho aqui que eu vou falar, né, sobre o pertencimento, que é aqui do livro, né, da Sophie.
Aparece ou não aparece? Está nublado, né? Ó, tá aqui. Constelação Familiar e Ciência, da Sophie Hellinger. É um livro recente, né? Tem bastante trabalhos científicos, é interessante esse livro, né? Bem novo, assim, moderno. E fala do entrelaçamento no sistema. Em original, Hellinger Familienstein, que é a constelação familiar, é mostrado como todos os membros da família estão conectados entre si. Eles estão, de alguma forma, entrelaçados uns com os outros. Veja só, que é entrelaçados ou interligados, não é emaranhados, né? Emaranhado já é um termo que tem uma conotação disfuncional. Quando você fala em emaranhamento, é disfuncional, né? Entrelaçamento é parte da vida. E isso através de gerações, esse entrelaçamento. Nisso, suspendem-se não apenas os limites do tempo, mas também os do espaço. Assim, uma constelação tem efeito sobre todas as pessoas que são representadas pelos representantes e aquelas que observam, concentradas e atentas dentro do espaço da constelação, não importando se elas se encontram no mesmo ambiente ou em outro continente, não importando se elas falam a mesma língua ou não. No campo de informação quântica, a linguagem é universal. Simultaneamente com a constelação, essas pessoas reais são movidas, influenciadas e tocadas pelo acontecimento, presencialmente ou a 10 mil quilômetros de distância. Isso significa, por sua vez, a constelação tem se servido desse fenômeno inexplicável já há muito tempo, antes mesmo dessas descobertas científicas. Famlenstein está, assim, muito à frente da ciência tradicional. A esse respeito, muitos experimentos foram conduzidos pela ciência, por exemplo, no âmbito de mãe e filho. Logo após o parto, ambos foram separados e a mãe foi levada para a extremidade exterior do mesmo prédio ou do mesmo andar, a 50 metros de distância da criança. A mãe e a criança foram observadas por câmeras secretas. Revelou-se o seguinte: assim que a criança abriu os olhos, a mãe ficava inquieta. Quando a criança começava a chorar, a mãe chegava ao ápice da inquietação. Esse experimento foi executado 20 vezes. Ela dava sempre o mesmo resultado. Não parecia haver nenhuma distância entre mãe e filho. Porém, o experimento ficou ainda mais interessante. A criança ficou na Europa, a mãe viajou para a Austrália e lá foi submetida a uma gaiola de Faraday, absolutamente impermeável à radiação. Porém, o resultado permaneceu o mesmo. Uma explicação para esse fenômeno não pode ser dada cientificamente. O mesmo fenômeno pode ser observado em uma constelação. Nesse processo, os representantes passam pela experiência de se sentir e se comportar como as pessoas que eles representam. Isso tudo sem que eles as conheçam ou que algo seja dito sobre elas. Às vezes, os representantes chegam até a falar com as vozes dessas pessoas ou ficam com os sintomas delas. Tudo isso que ela está falando aqui, eu já presenciei e constelei diversas vezes. Todos esses fenômenos. Tá? Eu vou dar exemplo de todos para vocês. Esse fenômeno não pode ser explicado com as concepções tradicionais. O que chega mais próximo é o conceito de campo espiritual, constantemente explicado por Bert Hellinger. O Per Sheldrake chamou isso de campo morfogenético ou mórfico. Como já descrito anteriormente, nele estão gravados como se estivessem em uma memória coletiva os acontecimentos anteriores em uma família ou em um grupo e os sentimentos relacionados a isso. Porém, todas as concepções que temos sobre isso e que alegamos compreender permanecem cientificamente inexplicáveis, porém podem ser vivenciadas repetidamente na constelação. Somam-se a isso os resultados alcançados em uma constelação. Pode-se falar de trabalho fantasma, grande e inexplicável. O grupo ou família também tem uma consciência conjunta. Ele impõe aos membros individuais como assegurar o pertencimento a esse campo espiritual e à família deles. Nesse campo entram os representantes em uma constelação. Nisso mergulham para dentro de algo que os conecta com os ausentes, mas que, de alguma forma, está sempre conscientemente presente de forma ciente. Inclusive, não apenas externamente ou na superfície, mas sim em um domínio no qual pode ser sentida uma força que controla todos. Bert e eu chamamos isso de a grande alma, ou o grande inexplicável todo abrangente, pelo menos até hoje inexplicável.
O Ademir, também a pessoa que realiza a constelação de maneira concentrada é tomada por essa força. Em seguida, ela se espanta com aquilo que se mostra através disso. É assim que, por exemplo, vem à tona relações ocultas, até então com outros membros da família. Como exemplo, um casal de pais me contou que eles não conseguiam de jeito nenhum tirar o seu menino de 5 anos de idade do meio da cama deles para colocá-lo em seu próprio bercinho. Eles tinham tentado de tudo, mas sem sucesso. 10 minutos depois de eles terem o colocado na cama dele, ele já voltava todo de sono, um bichinho de pelúcia e um travesseirinho para a cama dos pais. Depois de uma constelação, algo mudou. Ainda na mesma noite, o menino foi de novo para os pais dele, mas, depois de 15 minutos, ele voltou voluntariamente para a própria cama. Desde então, ele nunca mais foi de novo para a cama dos pais. Deve-se notar ainda que o menino não estava presente na constelação. Porém, a constelação familiar não revela apenas coisas ocultas do passado, mas também do futuro. Para tal, os clientes precisam estar abertos para se conectar a algo maior, deixar para trás algo anterior, de maneira consciente e se abrir para algo novo, mesmo que isso cause medo no começo. Isso exige uma força especial. A fonte para isso é, em primeira instância, a conexão com os pais e os antepassados. É uma conexão quântica, portanto, é entrelaçada. Dou uma constelação como exemplo disso. Uma mulher com cerca de 40 anos sempre tinha dificuldades com a sua mãe. Há 15 anos, ambas não vinham trocando nenhuma palavra sequer. Um dia depois da constelação, a mulher contou que o telefone dela tocou de madrugada, meia-noite e meia. Ela ficou totalmente chocada quando escutou a voz da mãe dela do outro lado da ligação, pois ela achava que tinha acontecido algo muito horrível, mas não era nada disso. Ao contrário, a mãe dela perguntou se ela queria vir para casa para uma festa de família na semana seguinte. A mãe morava a 450 quilômetros de distância. Isso a mãe falava como se ela e a filha estivessem sempre em contato o tempo todo uma com a outra. Como se elas tivessem acabado de falar uma com a outra. Nenhuma pergunta sobre o que ela tinha feito nos últimos 15 anos. É engraçado isso, né? Mas isso acontece muito. Depois a mulher contou para mim que durante a festa de família ninguém tinha falado uma palavra sequer sobre a separação de 15 anos. Era como se nada nunca tivesse acontecido e como se elas tivessem vivido por todos esses anos de uma união íntima. Como é possível que uma oração, uma meditação, pensamentos amorosos de gratidão e apreço surtirem efeito sobre a cura de uma pessoa amada que está no mesmo quarto ou do outro lado do mundo? A resposta é: estamos profundamente conectados uns com os outros por um campo comum e pelo fenômeno do entrelaçamento. Traduzidos para o nosso contexto, o conceito físico de entrelaçamento, que em inglês é entanglement, né? Significa o seguinte: assim que alguma coisa está emocionalmente unida, se inicia como um todo ou se junta, ela está sempre conectada indissoluvelmente a nível energético e informacional dentro do cosmos, embora olhando fisicamente esteja separada por milhas ou anos-luz. Isso não tem nada a ver com estar morto ou vivo, separado ou tendo convívio. Essa descoberta vai, portanto, muito mais além do que a ciência descobriu até agora. Na verdade, a ciência já descobriu, né? Não a ciência humana, mas a ciência, porque tem esse entanglement, né? Esse entrelaçamento quântico, já foi provado com átomos, né? Se você tem átomos entrelaçados, entanglados lá, né? O que que acontece? Você separa um para o outro, uma distância de anos-luz, eles, quando um muda o spin, o outro muda também, mesmo que esteja separado, não tenha contato. Então, isso é um fenômeno que acontece. Então, todos esses fenômenos que foi falado aqui do entrelaçamento, eles são assim mesmo, né? É, eu tenho exemplo, por exemplo, esse exemplo da mãe e do filho, né? Tinha uma funcionária minha que trabalhava na clínica e ela morava aqui, né? Morava em Santos tinha filhos que moravam no Nordeste. E uma vez ela acordou de madrugada angustiada, sonhou com o filho, pensou no filho, acordou. Nesse mesmo exato momento, o filho dela tinha passado por um acidente e morreu. Lá no Nordeste, e ela em Santos. Então ela passou por essa experiência. Como é que pode? O que que explica isso? A ciência que a gente conhece explica isso? Não. É esse entrelaçamento mesmo, né? Outro exemplo, por exemplo, que estava falando aqui, que as pessoas passam pela experiência, o representante numa constelação, de se sentir e comportar como as pessoas que eles representam, sem conhecê-los,
qualquer coisa seja dito como é sobre essa pessoa. Inclusive fazer gestos parecidos, ter a voz parecida, usar palavras que a pessoa usa, quem ela está representando. Gente, a gente tem exemplo disso toda a constelação. A pessoa fala, nossa, meu pai falava exatamente essas palavras que esse rapaz aqui está falando, e ninguém se conhece, não sabe a história, etc. Eu sempre conto uma experiência de uma constelação, que a pessoa veio constelar uma dificuldade, uma mulher veio constelar uma dificuldade com a mãe, e aí chamou uma representante para representar a mãe dela, e ela entrou, a representante, na constelação, e aí a constelada estava do meu lado, quando eu vejo ela está com o olhar arregalado assim, eu falei, o que que você está vendo? Ela falou, essa moça que está representando a minha mãe está tremendo a mão e o braço esquerdo exatamente como a minha mãe tremia, porque ela tinha abstinência alcoólica e ela tremia desse mesmo jeito. Agora, nenhuma das duas se conhecia, não sabia a história. Como é que você explica esse fenômeno? Como é que a ciência explica esse fenômeno? Depois as duas viraram alunas na próxima turma do Consciência Sistêmica. Estão formadas hoje no Consciência Sistêmica. Né? Tem um outro caso, tantos casos, né? Mas tem um de uma ela era paciente minha, uma senhora de 86 anos, já há alguns anos que eu não a vejo, não sei nem se ela ainda está viva, né? E ela veio constelar. E ela tem uma filha com quem ela tinha uma relação, a filha é muito assim, com muitos problemas, né? Uma psicopatia aparente, pelo que ela contava. E essa filha dela, que também já era uma mulher de idade, porque ela tinha quase 90, a filha tinha quase 70, né? Ou 60 e tantos. E ela manipulou o próprio filho para não falar com a mãe dela, com a avó, né? Então o neto não falava com a avó e mudou, esse neto mudou para a Austrália, casou lá e teve filhos. E ela sentia muita falta da filha e do neto e não conhecia a bisneta. E ela veio e constelou, e a gente constelou a relação com a filha, etc, etc. A representante da filha falava assim: eu não sinto nada na constelação. Eu não estou sentindo nada, eu não consigo sentir nada. É a dinâmica que a própria filha dela tinha, uma pessoa que sentimentos ali muito difíceis e tudo mais, enfim, né? Pois ela era minha paciente também, ela vinha toda semana para acupuntura. Quando ela veio depois de 2 semanas, eu falei, doutor Roberto, preciso te contar uma coisa. Depois da constelação, essa semana o meu neto me ligou da Austrália. Fazia 3 anos que ele não falava comigo. Ele me ligou, me apresentou a minha netinha, a bebê, pelo vídeo chamada. E aí eu conheci eles. Ela chorava, e ele chorava também. Ele pedia perdão ali, enfim, né, dentro das dinâmicas familiares, porque ele não falava com ela, porque a mãe obrigava, ela não deixava e tal. Nossa, então você tem fatos que acontecem, fala, mas o que explica isso? Se não for esse entrelaçamento do campo das pessoas do sistema, né? E aí você introduz uma informação nova no sistema, isso modifica como as pessoas se sentem e o que elas fazem. Ah, mas sempre acontece isso? Lembra? Nem sempre, nem nunca. Ah, mas vai acontecer? Eu quero constelar para isso acontecer. Sinto muito, sem garantias. A gente não sabe o que vai acontecer. Não tem como, né? Mas que é um fenômeno fantástico, assim, que eu não deixo de toda vez, das, sei lá, milhares de constelações que eu já fiz, eu não deixo de me surpreender nenhuma vez, porque é um fenômeno maravilhoso, né? E a gente fica muito grato de poder estar ali facilitando esse fenômeno que é estar a serviço da vida, né? Demir, bem-vindo e pode levantar a mãozinha, pode falar. Obrigado, boa noite. A Corinthians já está dando risada porque ela até sabe o que vai ser. Uma dinâmica que a gente fez aqui em casa, num dos workshops de constelação, que ela representa a avó da cliente e faz todo o gestual com a mão, com tremor de boca e tudo que a avó da cliente tinha. A menina cai de joelho, porque assim, é minha avó agia exatamente assim, porque a Ivani não conhecia a pessoa e ela era muito cética. Muito menos a avó, E né? Não muito sei nem menos dizer. a avó. E absolutamente todos os trejeitos e automatismos que a avó costumava ter, inclusive tremor na boca e tudo. Então foi Pois é, a gente vê isso sempre. Agora, surpreendente. por que que a Ivani conseguiu fazer isso? Porque ela estava vazia, E né? eu não percebia, eu não percebia que tremia, eu não estava percebendo nada. Ah, é muito interessante porque você tem a noção de que você está sendo você mesma, né? É. Você não tem a noção do que está acontecendo ali. Foi muito interessante, Por isso que muito é legal. até importante para quem for assistir depois, é porque você já sabe. Então, talvez a Sônia, que seja mais nova nisso, talvez não saiba, mas é,
como é que a gente facilita que isso aconteça? Isso sempre vai acontecer. A informação estará ali no campo. Agora, se a pessoa que está representando vai manifestar aquela informação, depende da postura sistêmica dela na constelação. Então, se ela fala assim, eu sou avó, então eu vou fazer um bolinho de chocolate, eu vou abraçar e dar beijinhos na minha neta. Se ela for com essa intenção, porque a avó dela era assim, ou porque essa imagem que ela acha que uma avó ideal tem que ser, ela já não está ajudando na constelação, porque está entrando como uma intenção no campo. E no campo a gente entra sem intenção, sem vontade, sem desejo, sem amor, sem nada. A gente entra como um instrumento vazio, um copo vazio, para ser preenchido pela informação que chegar ali no campo. Então, se a gente conseguir entrar nessa dinâmica, que é chamada pelo Bert Hellinger de centro vazio, você está centrado, presente, aqui, agora e vazio, sem expectativa, sem nada, essa informação poderá, sim, ser expressa, né? Porque nós somos ali um canal de manifestação da informação. É manifestação espiritual, não. Manifestação da informação do campo. É uma informação que está ali porque foi aberto um campo de informações daquele sistema, um campo mórfico, morfogenético, daí no campo de forma e informações do sistema daquela pessoa que está sendo constelada. E aí, se eu estou numa postura sistêmica, eu vou sentir. Aonde? No corpo. No corpo. Né? Por isso que meditar, se conectar, estar presente no aqui e agora, são dinâmicas que facilitam muito. Né? A gente está ali ajudando numa constelação, representando. Eu já tive muitas constelações que eu tive que trocar o representante, porque a pessoa entrava lá e achava que tinha que fazer alguma coisa. Eu sou o pai, então o pai é bravo, o pai tem que ser isso. A pessoa entrava lá com o pai dela, com um problema com o pai dela. E ela não foi chamada à toa. Obviamente, se ela pudesse estar tranquila, aberta e vazia, ela também acabaria, né, ressonando na dinâmica difícil dela com o pai, também poderia ser estar ali presente para ajudar. Mas às vezes a pessoa chega ali e acha que tem que fazer alguma coisa. Principalmente homens, mais, né? Geralmente. Demir, a mão ainda está levantada ou é uma nova mão? Então já foi. Gente, querem perguntar alguma coisa? Comentar? Porque, como a gente falou hoje sobre o pertencimento, né, importante, e esse texto, essa parte do texto do livro da Sophie, né, Constelação Familiar e Ciência, falando do entrelaçamento, é uma maneira, assim, vamos dizer, um pouco mais científica, né, de você buscar explicar, porque a ciência explica, gente, a ciência hoje não explica, mas claro que ela vai explicar em algum momento, porque não existe nada que seja fora dos domínios da ciência, é que a gente não sabe explicar. Mas existe explicação para tudo, todos os fenômenos têm uma explicação. Assim, antes do Newton, alguém explicava a gravidade? Então todo mundo vivia flutuando pelo espaço porque ele não explicou a gravidade? Não, a gravidade existia, as pessoas sentiam seus efeitos, porém não se sabia explicar. Aí o Newton veio, fez a equação lá, tal. Antes do Einstein explicar a relatividade, as questões da dinâmica com a velocidade da luz, as pessoas sabiam isso? Não sabiam, mas não existiam os fenômenos sempre. Então todos os fenômenos existem e todos têm uma explicação. Em algum momento vai existir um aparelho, uma técnica, uma teoria, uma equação que vai explicar tudo isso. Pode ser que ainda não é. Porque não é. Então explique cientificamente. Gente, isso agora está começando a ser, né, o emaranhamento, o entrelaçamento quântico, essas coisas estão aparecendo agora. E você vai sobrepor isso com dinâmicas humanas de relacionamento? Parece que sim. Porque quem estuda física quântica fala, não tem nada a ver. O quântico é para explicar o microcosmos e o macrocosmos, mas o mediocosmos, que somos nós, não funciona. É complicado, né, você afirmar isso. Então vai ter, em algum momento vai se explicar qual é o efeito do medicamento homeopático que é diluído e diluído N vezes, não tem mais matéria e funciona. Mas então isso não existe, porque a ciência não explica. Bom, a ciência não explica hoje, gente. Amanhã ela vai explicar. Essa amanhã pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, não importa. Mas se existe um fenômeno, ele tem uma explicação. E não é porque eu não sei ainda a base
teórica dessa explicação que ela não existe. Eu vou ser negacionista porque, não, eu não concordo porque eu não sei explicar. Não tem nem palavras para falar isso, né? Mas, Ivani, levantou a mão, depois o Ademir. Só duas coisinhas, né? A primeira é que a ciência nasce das dúvidas. Ninguém vai pesquisar aquilo que já se sabe. Claro. Então, o científico acompanha a tecnologia. Então, não adianta. E fora que essas pessoas que falam, a ciência não explica, quantas coisas a ciência explicou errado e É. teve-se que voltar atrás. Então, é um conhecimento, quer dizer, uma fala muito superficial. Mas o que eu queria falar mesmo, que você tinha comentado a respeito de você sentir o que acontece com outra pessoa, né? Quando meu filho não está bem, eu tenho dificuldade, parece que tem uma coisa que eu não engulo. E quando minha filha não está bem, é no estômago. Então, eu sempre falo que eu tenho um Eric na garganta e uma Larissa no meu estômago. E é simplesmente uma sensação de que eles estão passando por alguma turbulência, tem alguma turbulência acontecendo. Vamos, já que nós estamos falando que ciência não explica, né? Por milagre, assim que eles resolvem, eu sei que eles resolveram porque passa. Simplesmente faz assim, é um termostato aqui, é um filhostato E que, já que eu tem fico uma sentindo. explicação, assim, início de uma explicação para esse fenômeno, né? É, existe um fenômeno chamado microquimerismo. Você já ouviu falar disso, né? Uhum. Microquimerismo é um fenômeno que, assim, quando um filho está dentro da mãe, as células dele vão para a mãe e as células da mãe vão para o filho. Isso acontece também com casais que têm relacionamento sexual, né? É, As células do homem, né, através do esperma, tudo, eles ficam inclusive até no cérebro da mulher. Então esse fenômeno do microquimerismo é um entrelaçamento físico mesmo, né? E aí tem, talvez, né, aparentemente é o início de uma explicação científica, se é que isso vai se provar assim dessa maneira mesmo, sobre esses fenômenos de você perceber o que acontece com outra pessoa, de você estar conectado e tal. Porque, como eu falei, explicação tem. Ah, por que que pega no estômago? Eu não sei explicar o porquê, mas tem, é um fato, não é? Contra fatos, não há argumentos. Pode ser que eu não sei explicar, mas, poxa, acontece. Como é que a minha funcionária, na hora que o filho dela estava morrendo sei lá, 5.000 quilômetros de distância, ela sentiu. Como é que você explica isso? Existe alguma coisa, né? Demir. Agora já surgiu um comentário novo que é assim, né? Isso corrobora, inclusive, por que toda relação sexual gera vínculo, né? Sim, exatamente. Exatamente. E a gente Até fala, a... gera vínculo. Ah, mas explica, como é que gera vínculo? Só porque transou, porque teve relação? Inclusive, talvez essa questão física também das células, né? Sim, Gente, você exatamente. troca células, fluidos, né? Isso tem que ter alguma coisa, não é nada, né? É uma intimidade, é uma abertura. Ah, Ó, o outro assunto, não sei se eu vou destoar um pouco do que foi falado hoje, que eu não participei até agora, mas eu tenho visto alguns vídeos na internet e me ajudou realmente a diz, sofisticar um pouco mais a questão do pertencimento, né? Porque essa profissional trabalha a questão de que, assim, quando eu nego um sentimento em mim, por exemplo, como raiva, eu também estou gerando um não pertencimento, né? Eu tiro a raiva excluiu, do meu próprio sistema e aí excluiu. eu crio um emaranhamento, inclusive, no sistema familiar. E era um ponto que eu antes não tinha abarcado ainda, não tinha compreendido isso, né? Para mim, o não pertencimento era só realmente excluir uma pessoa da família, né? E não Uhum. necessariamente um fato ou um sentimento, Excluir, a gente inclusive da fala isso. gente mesmo. Excluir uma história, é um segredo. Você excluiu uma história, você excluiu um acontecimento, você excluiu alguma coisa, alguma pessoa, e você exclui nós excluímos também. Ah, não vejo isso, tá? Eu joguei por baixo do tapete para não olhar. É uma exclusão também. Exclusão é tudo Sim, aquilo que nós tiramos, nós colocamos de lado por alguma razão, né? Para não sofrer, ou para não ter dor, enfim, o que quer que seja, né? Para não ter vergonha, para não ter medo, a gente exclui. E tudo que é excluído
cada vez está mais presente, até que a gente possa olhar. E um terceiro ponto, que eu acho que você já conhece, né? Há uns 10 anos atrás eu vi mais de 10 anos, eu vi uma explicação de um químico que o Jô Soares estava entrevistando e fazendo pouco caso das colocações dele em cima da questão dos florais, né? E aí ele começou a dar uma explicação química que serve tanto para a homeopatia como para os florais, né? Que a água tem um funcionamento em nível de cristais dela, que ela tende a imitar como se fosse uma xerox aquilo que você põe nela. Sim, Por isso que na dinamização da homeopatia você chacoalha. sim, E aí, assim, você vai reduzindo cada vez mais o elemento físico, né? Mas na formação de cristalina dela, permanece o mesmo elemento que você colocou. E aí o nosso organismo, com 70% de água, reage como se estivesse entrando o elemento e não o espectro do elemento, o fantasma daquele elemento. sim. Então, mesmo para a homeopatia, já tem a base da explicação científica. E essa é uma colocação que explica por que tem que dinamizar o medicamento homeopático. Não basta só diluir. Se você diluir de 1 para 100, 1 para 100, 6 vezes 1 para 100, você passa de 12 vezes, né? Seria 10 elevado a menos 12. Você diluir de 1 para 100, 1 para 100, 1 para 100, 12 vezes. É o número 10 elevado a menos 12. Chama-se número de Avogadro. É o limite da matéria, né? Então, se você passa de CH12, não tem mais matéria naquele medicamento, né? Então, como é que você explica o funcionamento? Por isso que na França, a homeopatia é aceita, mas eles costumam usar só até a CH12. Eles não usam a lei. E a gente usa 30, 100, 200, 1000. Quer dizer, matéria faz longe tempo que não tem, né? E como é que a história conta? Como é que o Hahnemann descobriu como aumentar o efeito dos medicamentos, né? Porque assim, quanto mais você dilui, ele tem um efeito menos físico e mais energético, mais no emocional, mais nas dinâmicas sutis, porque é mais energia e menos matéria. Quanto mais baixa a dinamização, mais para os efeitos físicos, né? E o Hahnemann disse que ele ia de uma cidade para outra de carruagem, e aí os vidros do medicamento iam chacoalhando lá dentro. E disse que ele chegava e dava e tinha um efeito maior. Isso não sei se é lenda, se é história, mas enfim, de alguma maneira, ele chamou de dinamização. Dinamis é energia. Então você dilui, você pega, dilui de 1 para 100, um centésimo, e você agita contra um material semi-elástico. Tem toda a técnica de dinamização do medicamento. Pode ser com a mão, pode ser num aparelho, né? Isso é a farmacopeia homeopática, explica como fazer. E tem pesquisadores que falaram isso, né? Se você não tem mais a matéria, mas você interfere com a dinâmica, né, que você chamou de cristalização, mas que é com a dinâmica atômica mesmo da água, né? Então, tem essa, é uma das explicações. E o ganhador do Nobel de Medicina ou de Química, para me fugir o nome dele, ele fala sobre essa teoria, como é que é o nome dele? Agora me fugiu. E ele foi ridicularizado pela ciência, que imagina que não sei o quê, claro, né? Para desacreditar a homeopatia. A homeopatia funciona? Funciona. Vai ser provada a teoria do medicamento? Em algum momento vai, porque vai ter um aparelho que vai dosar esse negócio. Até hoje, tem teorias que, como é algo dinamizado, vital, energético, você não tem um aparelho que mostre, mas vai ter em algum momento, né? Sem se evoluir tanto. Se permitirem, vai ser provado. E a hora que for, aí esquece, né? Olha, eu acho que a gente logo, logo vai ter a informação desses aparelhos, porque eu lembro há uns 15 anos atrás, eu tenho uma amiga chinesa, né, e 15 anos, acho que mais, porque foi antes de Hong Kong ser reintegrada, né? Ela tinha uma amiga em Hong Kong, né, que fazia o comércio entre o Brasil e a China, porque a China mesmo não podia comercializar direto no país. E ela me ligou para ajudar ela a achar pimenta, porque a amiga dela estava precisando. Só que assim, quando eu comecei a dar algumas ideias para ela, ela falou assim: Ademir, você não está entendendo, né? É um navio de pimenta que eu preciso. E aí, assim, a gente foi em torno ali do Mercadão, acabou achando o escritório de comercialização de pimenta do Brasil inteiro. São Paulo quase não produz pimenta, mas comercializa toda a pimenta do Brasil aqui. E ela conseguiu, mandou para a amiga, mas quando ela avisou para a amiga que ela já estava
tinha feito a compra e estava acertando os detalhes para fazer a entrega, porque ela já tinha passado o número da carga do navio que ia levar, tudo. A amiga já estava no avião. Então ela veio e a gente foi almoçar. E aí, quando eu perguntei para ela por quê, né, daquela quantidade de pimenta, ela falou assim: Ademir, a China tem comida, cozinhas comunitárias, né? Porque durante o período, né, de trabalho está todo mundo trabalhando. E quando começa a dar algum problema, por exemplo, digestivo, né, você não pode esperar isso espalhar, porque você imagina com a quantidade de população, se isso espalhar, não tem médico que dê conta. Então, se pesquisou bastante, e aí se descobriu que, né, as cozinhas coletivas comunitárias da China foram todas alteradas porque se descobriu diferença energética entre uma comida e outra. E quando se verificou, se percebeu que, assim, algumas mulheres faziam comida porque foram mulheres e homens, né? Cozinhavam porque foram determinados pelo partido que iam cozinhar, mas alguns gostavam. E aí, no aparelho que media a energia da pessoa para ver que parte do corpo que a energia estava normal, né, eles usaram e descobriram que algumas mulheres o nível de energia da comida que elas faziam, né, era maior. E na investigação descobriram que essas mulheres gostavam de cozinhar. Então eles começaram a trabalhar mudar os trabalhadores das cozinhas comunitárias para pessoas que gostavam de cozinhar. Ela falou, e ao mesmo tempo assim, deu um problema que está mexendo com o intestino de algumas pessoas. Passou de um número X, né, você muda a alimentação. Então, no caso, 3 bairros de Pequim, né, vão comer comida basicamente na base de pimenta nas próximas 3 semanas, porque ela é depurativa e carminativa, né, e vai evitar infecções de estômago e de intestino. Então, eles estavam resolvendo as coisas é, pela mexida no alimento. Mas nisso ela contou desse aparelho que já tinha ali que media o nível energético no corpo da pessoa e no alimento. Eu acredito que seja questão de tempo, né? Porque a ciência está evoluindo muito. A ciência evolui, assim, de uma maneira, né, exponencial. Então, enfim, em algum momento vai ter essa prova. Eu achei aqui o Luc Montagnier, que foi Nobel de Medicina em 2008. Depois que ele foi Nobel, começou a estudar homeopatia e tal, e ele era um dos incentivadores, do Prêmio Nobel de Medicina, um dos incentivadores da homeopatia, acredita na homeopatia, e ele falou, eu coloquei aqui no chat, um estudo sobre ele, falou da memória da água, ou seja, quando você coloca um medicamento homeopático, vai diluindo e tal, alguma memória desse medicamento fica na água e ela que faz esse estímulo, né, para a saúde, para curar. Então, é algo só para vocês, se quiserem depois olhar, procurar, né, memória da água. Tem um outro estudo da água, da memória do Masaru Emoto, que é aquele japonês, né, que parece que teve algumas críticas e tal também, enfim, mas quando colocava em potes de água, né, palavras amor, paz e outras ódio, guerra e tal, a configuração da água ao congelar ficava ou harmônica ou desarmônica, enfim, tudo isso existe, né? E nós somos compostos de água 60, 70%. Então, claro, que isso tem um efeito em nós também, né? Está lá no chat quem quiser ver depois. Então, são temas assim bem interessantes, né, que explicam questões, né, como as medicinas práticas integrativas, a própria constelação, os fenômenos de campo, os fenômenos de comunicação, coisas que a gente fala assim, isso são coisas, sei lá, sim, não tem explicação. Vai ter, pode ter certeza. Tantas coisas que existem hoje, né? Imagina se você falasse na idade, de um século, 2 séculos atrás, que o homem ia voar numa estrutura mais pesada que o ar e tal. Mentira, vai para a Lua. Não, tem gente que até hoje não acredita que o homem foi para a Lua, né, gente? Então, pelo amor de Deus, existe tudo, né? A pessoa acredita no que ela pode, no que ela quer, enfim. Mas é isso, né? E o pertencimento e a necessidade de pertencer, e o entrelaçamento sistêmico, tudo isso é real, existe, é comprovado fenomenologicamente nos nossos estudos. Faz sentido e você comprova numa constelação. Ponto. Então, tem que ser verdade.
Gente, uma coisa que não é verdade, ela não se replica. Porque a ciência, o que que ela busca? Uma replicação dos fenômenos. Você cria uma hipótese e você vai lá para ver se aquilo é verdadeiro ou não é, não é? Então, quantas constelações não se replicam esses fenômenos? Ah, mas é o mesmo, do mesmo jeito, com a mesma geração? Não, mas são fenômenos, né, de conexão, de exclusão e tudo que se replicam também. Então, verdade é, tá? Eu costumo dizer que contra fatos não tem metáforas. Contra fatos são argumentos, metáforas, nem raivas que possam excluí-los, né? Porque existe uma corrente científica que quer excluir mesmo, né? As práticas integrativas, quer excluir tudo isso aí que a gente faz, né? Nós corremos o risco de ser excluído, porque é um poder muito grande. Mas, para terminar, né, eu lembro sempre de que quando o Hahnemann, né, eu já contei essa história, o Hahnemann, o criador da homeopatia, e foi perseguido em todos os lugares que ele foi, ele ia, formava um grupo de médicos que iam replicar a homeopatia, ele ia embora para outra cidade, também para divulgar e também para fugir, porque ele era perseguido, né? E ele nasceu em 1755 e foi morrer em Paris, na Alemanha, morreu em Paris em 1843. E os médicos lá em Paris, imagina, né, que queriam acabar com ele também, com Hahnemann, excluí-lo da medicina, e foram falar com o Guizot, que era o ministro da Saúde, que ele tinha que ser excluído porque era uma charlatanice, coisas que replicam até hoje, imagina, né? Depois de 200 e poucos anos. Enfim, se fosse uma mentira, ia existir até hoje. Bom, e aí o próprio ministro da Saúde foi um Salomão, né? Foi sábio. E ele falou para os médicos: olha, vocês que vêm aqui para querer a exclusão do seu colega, vocês deveriam ser cientistas, porque o médico tem que ser um cientista. Vão lá e comprovem. Se a homeopatia for verdadeira, ela vai persistir e continuar. Se ela for uma mentira, uma quimera, como vocês falam, ela vai desaparecer por si só, como várias mentiras já desapareceram da humanidade. E aí está aí, né? Depois de 200 e tantos anos, a homeopatia permanece aí firme e forte. Certo? Vamos tirar nossa foto.